Neste exato momento, enquanto você está sentado assistindo a este vídeo, algo silencioso, mas poderoso já está acontecendo ao seu redor. Não é dramático. Não há sirenes, alertas de notícias urgentes, nem multidões correndo pelas ruas. A vida parece normal. Carros ainda se movem pelos cruzamentos. As luzes dos supermercados ainda estão acesas. Mas, nos bastidores, em armazéns que você nunca vê, em fazendas que você nunca visita, e dentro de cadeias de suprimentos, nas quais a maioria das pessoas nunca pensa, uma mudança sutil já está em andamento. Não é algo agendado para o próximo ano ou para um futuro distante. Está acontecendo esta semana. Os preços estão se ajustando silenciosamente. Certos itens estão se tornando mais difíceis de obter em grandes quantidades. As entregas estão demorando mais, não por pânico, mas porque o próprio sistema está se apertando, peça por peça. A maioria das pessoas perde isso completamente. Elas sempre perdem. A verdade é que as pessoas mais inteligentes se preparando para o futuro não são aquelas que enchem suas casas com equipamentos táticos ou refeições liofilizadas, caras que nunca usarão. Elas estão fazendo algo muito menos emocionante, quase chato de se falar. Elas estão comprando o básico, lentamente, intencionalmente, em grandes quantidades, enquanto os preços ainda são razoáveis e a disponibilidade ainda parece normal. E aqui está a parte que deixa as pessoas desconfortáveis. O que está por vir em 2026 não é um colapso, não há zumbis. Não há um fim repentino da sociedade. Em vez disso, é a mesma pressão que muitas famílias já estão sentindo, apenas mais forte e mais imprevisível. Custos crescentes que nunca parecem diminuir. Escassez de suprimentos que aparecem sem aviso e desaparecem tão silenciosamente. Uma sensação constante de que seu dinheiro compra menos do que costumava comprar. Este vídeo não tem a intenção de assustar você. O medo não é útil. O pânico leva a más decisões. O que você está prestes a ouvir é prático, fundamentado e comprovado. São itens que economizam dinheiro real, duram anos e são realmente usados na vida cotidiana. E em algum momento, um deles, o número 17, vai surpreender você. Não é comida, não é remédio. No entanto, no momento errado, pode se tornar mais valioso do que ambos. Então, antes de descartar isso como apenas mais uma lista de preparação, faça a si mesmo uma pergunta simples. Se as coisas ficarem lentamente mais difíceis, não da noite para o dia, mas mês a mês, você preferiria se adaptar calmamente ou reagir em desespero quando todos os outros finalmente notarem o que você perdeu? O que torna este momento tão perigoso não é o caos, mas a familiaridade. Já estamos vivenciando os estágios iniciais do que 2026 será. Contas de supermercado mais altas que aumentam silenciosamente. Menos opções nas prateleiras das lojas. Itens que estão disponíveis uma semana e desaparecem na próxima, sem explicação. Nada disso parece dramático o suficiente para exigir atenção. E é exatamente por isso que tantas pessoas ignoram. O ano que se aproxima não é sobre um desastre repentino. É sobre pressão. Pressão lenta e persistente, que desgasta as pessoas. Inflação que nunca recua completamente. Contas médicas que chegam no pior momento possível. Empregos que parecem estáveis até que, de repente, não são mais. Cadeias de suprimentos que tecnicamente funcionam, mas apenas mal, e apenas até que algo pequeno dê errado. Uma tempestade, uma greve, um atraso no transporte, e de repente os itens mais comuns se tornam escassos. Este é o ambiente onde a preparação deixa de ser um hobby e se torna uma forma de sabedoria. Porque, quando a interrupção parece comum, as pessoas atrasam a ação. Elas dizem a si mesmas que se prepararão mais tarde, quando parecer mais urgente. Mas a urgência é uma má professora. No momento em que o medo entra em cena, os preços já subiram, as prateleiras já esvaziaram e as opções já se reduziram. O erro que a maioria das pessoas comete é presumir que preparação significa esperar o pior. Na realidade, significa respeitar a realidade como ela é. O aperto lento não é sobre medo, é sobre matemática. Quando os custos aumentam mais rápido que os salários,
as famílias perdem margem. Quando as cadeias de suprimentos se apertam, a conveniência desaparece. Quando a escassez aparece sem aviso, os despreparados pagam o preço mais alto, tanto financeiramente quanto emocionalmente. É por isso que as preparações mais inteligentes não parecem impressionantes do lado de fora. Elas não envolvem compras dramáticas ou equipamentos chamativos. Elas parecem quase entediantes, sacos de itens básicos, caixas de suprimentos diários. Itens que silenciosamente reduzem sua dependência de um sistema frágil. O tipo de compras que parecem desnecessárias até o momento em que não são mais. Há também uma questão mais profunda, escondida sob tudo isso. Uma que muitas pessoas evitam. Que responsabilidade você carrega por aqueles que dependem de você? Por seus filhos? Por seu parceiro? Por pais idosos? Por qualquer pessoa que confie em você para proporcionar estabilidade quando o mundo se torna incerto. A preparação, em sua essência, não é sobre estoques, é sobre zeladoria. É sobre tomar decisões hoje que protejam o amanhã. Algumas pessoas lutam com essa ideia, especialmente aquelas que associam a preparação ao medo ou à falta de fé. Mas sabedoria e fé não são inimigas. Planejar não significa que você espera que tudo desmorone. Significa que você entende que a dificuldade faz parte da vida e que estar pronto é um ato de cuidado, não de pânico. Da mesma forma que você compra seguro, não porque quer um acidente, mas porque entende que a vida é imprevisível. À medida que 2026 se aproxima, as interrupções não se anunciarão. Elas chegarão disfarçadas de inconveniência, de aumentos de preços, de prateleiras vazias explicadas por problemas temporários. A questão não é se essas pressões existirão. Elas já existem. A questão é se você responderá lenta e ponderadamente, ou se esperará até que o aperto se torne muito forte para ser ignorado. Porque uma vez que esse momento chega, a preparação não é mais calma, torna-se apressada, cara, estressante e, para muitas famílias, simplesmente fora de alcance. Há uma divisão silenciosa entre as pessoas que se preparam sabiamente e aquelas que reagem emocionalmente. De fora, elas podem parecer iguais. Ambas percebem o aumento dos preços. Ambas se sentem inquietas quando as prateleiras estão meio vazias. Ambas sentem que algo está mudando. Mas o que as separa não é o conhecimento, é o timing e a intenção. Compradores reativos esperam o medo lhes dar permissão para agir. Eles respondem a manchetes, rumores e escassez repentina. Quando o pânico se instala, eles correm para as soluções mais óbvias. Comida de emergência, cara que nunca provaram. Equipamentos que não sabem usar. Compras movidas pela urgência e não pelo entendimento. Nesses momentos, o dinheiro desaparece rapidamente. O estresse aumenta ainda mais rápido e muito pouca segurança real é conquistada. Preparações inteligentes se movem na direção oposta. Eles agem quando as coisas parecem normais. Quando os preços estão estáveis o suficiente para comparar. Quando o suprimento ainda está disponível. Suas escolhas não são chamativas, mas são deliberadas. Eles compram itens que já usam apenas em maiores quantidades e a melhores preços. Nada fica sem uso. Nada parece extremo. A preparação se integra perfeitamente à vida cotidiana. Ao longo do último ano, rastreei cada compra em grandes quantidades que fiz. Não para provar um ponto, mas para testar uma teoria. Comparei preços de atacado com varejo. Medi a vida útil. Calculei economias reais, não imaginárias. E o que me surpreendeu foi a rapidez com que os números se somaram. Não de compras dramáticas, mas de compras banais. Itens pelos quais a maioria das pessoas passa todos os dias sem pensar duas vezes. Até o final do ano, essas decisões silenciosas haviam economizado para minha família mais de $1.800. Não comprando comida de sobrevivência que nunca comeríamos, mas comprando versões mais inteligentes do que já precisávamos. Esse dinheiro permaneceu em nosso bolso. O estresse permaneceu fora de nossa casa. E quando a escassez atingiu, mesmo que brevemente, sentimos a diferença imediatamente.
Esta é a camada de preparação que a maioria das pessoas nunca vê. Não vem do medo, vem da consciência, de reconhecer que os sistemas funcionam até que não funcionam mais e que a resiliência é construída muito antes de ser testada. É a diferença entre reagir à pressão e remover a pressão completamente. Há também algo profundamente empoderador nessa abordagem. Quando você sabe que sua despensa está cheia, não com itens de novidade, mas com comida de verdade, você para de se preocupar com cada aumento de preço. Quando suas prateleiras contêm meses de suprimentos diários, a escassez se torna um inconveniente em vez de uma emergência. O mundo não se sente repentinamente seguro, mas parece gerenciável. É por isso que preparadores experientes raramente falam abertamente sobre seus métodos. Não porque a informação seja secreta, mas porque parece pouco impressionante. Falta drama. Não vem de medo. No entanto, funciona. Silenciosamente, consistentemente, confiável. E à medida que avançamos, essa mentalidade importa mais do que qualquer item único. Porque preparação não é sobre o que você compra uma vez. É sobre como você pensa, como você planeja e com que antecedência você escolhe agir. Com essa base estabelecida, o próximo passo se torna óbvio. Detalhar os itens exatos que entregam o maior valor quando comprados em grandes quantidades e por que cada um importa mais do que parece. A maioria das pessoas pensa que a preparação começa e termina com comida, arroz, feijão, talvez alguns enlatados empilhados em um canto. E sim, esses são importantes. Mas há uma camada inteira de compras em grandes quantidades que quase todos ignoram. Itens que custam muito pouco quando comprados corretamente, mas que resolvem problemas críticos quando a vida aperta. No último ano, observei o que desapareceu primeiro durante a escassez, o que teve um aumento repentino de preços sem aviso, e o que as famílias lutaram silenciosamente para substituir. É daí que vem esta lista. O primeiro item é o vinagre branco destilado simples, não vinagre de maçã, não balsâmico, apenas o tipo simples. Comprado por galão, custa quase nada, mas substitui dezenas de produtos especializados. Ele limpa, desinfeta, preserva alimentos, neutraliza odores e até trata pequenos problemas de pele. Durante a escassez de produtos de limpeza, as pessoas com vinagre não entraram em pânico. Elas se adaptaram. Armazenado em local fresco, nunca expira, e 5 galões ocupam menos espaço do que a maioria das pessoas espera. Em seguida, vem o bicarbonato de sódio. Quando as pessoas ouvem isso, muitas vezes o subestimam. Mas, em grandes quantidades, o bicarbonato de sódio se torna uma ferramenta, não apenas um ingrediente. Ele neutraliza ácidos, suprime incêndios de gordura, limpa utensílios de cozinha, desodoriza espaços, trata irritações da pele e até ajuda a gerenciar água contaminada. Armazenado hermeticamente, dura indefinidamente. Pelo preço de um único jantar fora, ele oferece anos de utilidade em saúde, saneamento e segurança. Depois, há o sal iodado, não sal especial, não sal marinho, apenas sal de mesa básico com iodo. É aqui que muitos planos de armazenamento de alimentos falham silenciosamente. Arroz, feijão e trigo não contêm iodo. Sem ele, a energia diminui, a imunidade enfraquece e problemas de saúde a longo prazo aparecem. O sal também preserva alimentos, tempera refeições e apoia o tratamento de feridas em emergências. Dura para sempre, custa quase nada e, no entanto, é frequentemente esquecido. A partir daí, a massa branca seca entra em cena. Não integral, que rança rapidamente, mas massa branca simples. Ela armazena por anos, cozinha rápido e requer pouco combustível. Quando o estresse é alto e a energia é baixa, comida rápida e familiar é importante. A massa fornece calorias, conforto e versatilidade. Combinada com quase tudo, torna-se uma refeição completa. O arroz branco segue pelo mesmo motivo. Armazenado adequadamente, dura décadas. Ele rende refeições, alimenta várias pessoas e forma a base de dietas em todo o mundo
por uma razão: é confiável. O arroz integral pode parecer mais saudável, mas seus olhos encurtam drasticamente sua vida útil. O arroz branco não tem essa fraqueza. Feijões secos completam a base nutricional. Proteína, fibra e calorias, tudo em um. Armazenados corretamente, duram tanto quanto o arroz. Combinados, arroz e feijão formam uma nutrição completa. A variedade importa aqui. Comer o mesmo feijão todos os dias desgasta as pessoas mais rápido do que a própria fome. Aveia adiciona flexibilidade. Não é apenas café da manhã. Pode ser moída em farinha, adicionada a sopas, estendida em pratos de carne ou usada para tratamentos de pele. Requer pouco combustível para cozinhar e oferece calor e conforto quando o moral está baixo. O mel se destaca de todo o resto. Nunca estraga. Ele fornece energia, trata feridas, alivia doenças e adoça alimentos naturalmente. Arqueólogos já comeram mel com milhares de anos. Poucos alimentos podem fazer essa afirmação. Tomates enlatados transformam alimentos armazenados em refeições que as pessoas querem comer. Eles formam a base de inúmeros pratos em diversas culturas. O sabor importa mais do que a maioria das pessoas admite. Sem ele, a comida se torna combustível em vez de nutrição. Manteiga de amendoim de longa duração reúne gordura, proteína e calorias em uma forma que não requer preparação. É satisfatória, familiar e eficaz. Em tempos difíceis, ela ajudou famílias a passar por situações piores do que a maioria de nós pode imaginar. Carnes enlatadas resolvem o problema da refrigeração. Proteína sem energia. Frango, atum, salmão, sardinha. Elas fornecem nutrientes difíceis de substituir e duram anos na prateleira. Leite em pó restaura laticínios sem estragar. Ele apoia os ossos, o cozimento, a panificação e os alimentos de conforto. Pode não ser perfeito por si só, mas em receitas desaparece em utilidade. Óleo de cozinha, especialmente óleo de coco, fornece gorduras essenciais. Armazena por mais tempo do que a maioria das alternativas e atende tanto às necessidades nutricionais quanto às de cozimento. Sem gordura, as dietas falham. Ervas e especiarias secas mudam tudo. Elas protegem o moral. Elas transformam alimentos de sobrevivência em refeições reais. Comer bem não é luxo, é resiliência psicológica. Cubos de caldo de carne rendem ingredientes em sopas que hidratam, aquecem e confortam. A sopa tem ajudado as pessoas a superar doenças e dificuldades por séculos. Café ou chá ancoram a rotina, restauram a normalidade, aprimoram o foco, lembram as pessoas de quem elas eram antes das coisas ficarem difíceis. Depois, vem o item mais subestimado até desaparecer: papel higiênico. Quando ele desaparece, as pessoas entram em pânico. Quando ele é armazenado, ninguém pensa nisso. É exatamente por isso que ele é importante. Sabão em barra supera o sabão líquido em armazenamento, confiabilidade e higiene. A limpeza previne doenças. A doença transforma um inconveniente em crise. Alvejante desinfeta água e superfícies. Ele se degrada com o tempo. Então a rotação é importante, mas seu valor não pode ser facilmente substituído. Pilhas e baterias alimentam luz, comunicação e dispositivos médicos. Quando a rede falha, as baterias se tornam moeda. Fósforos e isqueiros criam fogo. Fogo significa calor, cozimento, purificação e sobrevivência. Medicamentos de venda livre tratam dor, alergias e doenças antes que elas escalem. Multivitaminas preenchem lacunas nutricionais quando alimentos frescos desaparecem. Filme plástico e papel alumínio multiplicam a utilidade de maneiras que a maioria das pessoas nunca imagina. E, finalmente, baldes de grau alimentício com vedações adequadas criam a base que torna tudo isso possível. Sem armazenamento, a compra em grandes quantidades falha. Cada um desses itens parece comum. Juntos, eles criam resiliência, resiliência silenciosa, sem glamour e eficaz. Há um erro que cometi anos atrás e que ainda penso toda vez que empilho suprimentos hoje.
Na época, eu achava que estava fazendo tudo certo. Finalmente havia agido. Comprei 25 quilos de arroz branco em uma única viagem. Parecia responsável. Parecia inteligente. Disse a mim mesmo que estava à frente. O que eu não entendia era que comprar em grandes quantidades é apenas metade da equação. O armazenamento é a outra metade. E importa tanto quanto. Deixei o arroz em sua embalagem original e o coloquei diretamente no chão do porão. O espaço parecia fresco e seco. Presumi que isso era suficiente. Semanas se passaram. Depois, meses. A vida ficou ocupada e parei de pensar nisso completamente. Quando finalmente voltei para verificar, o erro se revelou de uma vez. A umidade havia se infiltrado silenciosamente. Não o suficiente para ser óbvia à primeira vista, mas o bastante para estragar quase metade do arroz. O cheiro contou a história antes dos meus olhos. Meses de planejamento desperdiçados, dinheiro perdido, comida estragada, e o pior era saber que era completamente evitável. Aquele momento me ensinou algo que nenhuma lista de verificação poderia. Preparação não é sobre entusiasmo, é sobre disciplina. A temperatura importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Para cada pequeno aumento de calor, a vida útil cai drasticamente. A umidade e o oxigênio são implacáveis. Eles não se anunciam, eles simplesmente esperam. Pisos de concreto sugam a umidade para cima. A embalagem original não é projetada para armazenamento de longo prazo. Não são pequenos detalhes. Eles são a diferença entre segurança e perda. Desde então, nunca mais armazenei alimentos diretamente no concreto. Tudo vai para recipientes de grau alimentício ou sacos selados com absorventes de oxigênio. Baldes ficam em prateleiras ou paletes. Etiquetas incluem datas. A rotação é intencional. Primeiro que entra, primeiro que sai. Sempre. Esse erro me custou meses de comida, mas me trouxe algo mais valioso: respeito pelo processo. A compra em grandes quantidades só funciona quando combinada com armazenamento adequado e consistência. Sem isso, até as melhores intenções colapsam sob a menor supervisão. Se há uma lição a tirar disso, é simples. Não deixe que a empolgação substitua o entendimento. A preparação recompensa a paciência, a atenção e a humildade. Ignore-as, e o sistema o lembrará, silenciosa mas firmemente, de cada atalho que você pegou. Há uma narrativa que frequentemente cerca a preparação, uma que a pinta como movida pelo medo ou pessimista. Como se planejar antecipadamente significasse esperar o pior ou perder a fé no futuro. Mas essa narrativa desmorona sob uma reflexão honesta. A preparação, quando feita com clareza e moderação, não está enraizada no medo. Está enraizada na responsabilidade. Pense nas decisões que você já toma, sem hesitação. Você usa cinto de segurança não porque espera um acidente, mas porque valoriza a vida. Você compra seguro não porque espera uma perda, mas porque entende a incerteza. A preparação se encaixa nesse mesmo espaço moral. É um reconhecimento de que as dificuldades existem e que cuidar dos outros significa antecipá-las com sabedoria. Para pessoas de fé, essa ideia muitas vezes cria tensão. Alguns se preocupam que preparar sinalize desconfiança na providência divina. Mas a fé nunca exigiu negligência. A própria Escritura está repleta de exemplos de previsão, zeladoria e planejamento em tempos de abundância para suportar tempos de escassez. Sabedoria e fé caminham juntas. Elas não competem. Preparar sua casa não significa que você acredita que o desastre é garantido. Significa que você acredita que seu papel importa quando a dificuldade chega. Significa escolher ser uma fonte de calma em vez de pânico, provisão em vez de desespero, estabilidade em vez de medo. Há também uma liberdade silenciosa que acompanha essa mentalidade. Quando suas prateleiras estão abastecidas e suas necessidades são atendidas, o medo perde sua força. Os picos de preço doem menos.
A escassez se torna um inconveniente temporário. Você não está mais reagindo ao mundo. Você está ancorado nele. A verdadeira preparação não é sobre controle. É sobre paz. Paz que vem de saber que você fez o que podia, com integridade e equilíbrio, e que seja o que for que venha a seguir, você o enfrentará com clareza em vez de caos. A verdade é que uma interrupção real raramente se parece com os filmes. Parece salários perdidos, contas médicas inesperadas, preços que sobem mais rápido do que sua capacidade de adaptação. Algumas semanas de doença que o impedem de fazer compras. Um carro quebrado que força escolhas impossíveis entre reparos e mantimentos. Esses são os momentos que testam as famílias, não porque são dramáticos, mas porque são implacáveis. Comprar em grandes quantidades não é acumular. É escolher os preços de ontem em vez da incerteza de amanhã. É decidir construir resiliência lentamente em vez de correr depois. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com 3 itens. Apenas 3. Escolha o que se encaixa na sua casa e no seu orçamento. Adicione mais alguns no próximo mês. A consistência importa mais do que a velocidade. Em 6 meses, sua vida parecerá diferente. Não mais barulhenta. Não mais extrema. Simplesmente mais estável. E agora eu quero ouvir de você. Você acredita que a preparação fortalece a fé ou a desafia? Planejar antecipadamente parece sabedoria ou o deixa desconfortável? Onde você pessoalmente traça a linha entre confiança e responsabilidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Posicione-se. Esta conversa importa. Preparação não é sobre medo. É sobre liberdade. Liberdade para cuidar daqueles que você ama. Não importa o que venha a seguir.